Glória a Deus. Coisa boa nós louvarmos ao Senhor. Coisa boa nós cantarmos sobre Jesus, sobre Cristo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele faz por nós. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos numa série de sermões aqui. Vamos continuar fazendo isso ao longo do ano. E a nossa ideia é conhecermos Jesus, conhecermos a pessoa de Jesus, a obra de Cristo, o que Jesus já fez por nós, o que Jesus continua fazendo por nós. Nós já falamos sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é esse bebezinho que nasceu em uma manjedoura. Ele não é apenas um ser humano diferente, ele é o próprio Deus encarnado. Nós vimos também que Jesus é 100% homem também, então ele não era um espírito que vagava sobre a terra aí. E hoje eu quero falar sobre 3 ofícios de Jesus, 3 ofícios que nós vemos no Antigo Testamento sendo praticados e exercidos por alguns homens. Alguns deles chegaram a executar 2 desses ofícios ao mesmo tempo, né? E nós vemos que todos eles, como já foi dito no sermão passado, todos os sacrifícios, todos os profetas, sacerdotes, os rituais que eram feitos no templo, tudo aquilo apontava, tudo aquilo era uma sombra, né? Como o pastor Maico falou hoje de manhã sobre isso. Todas aquelas cerimônias, os homens do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, eles eram uma sombra daquele que viria. Então, nós vamos ver que, muito embora esses homens do Antigo Testamento foram homens bons, homens usados poderosamente nas mãos do Senhor, eles eram falhos como eu e você. E eles estavam, na verdade, apontando para aquele que viria e seria perfeito. Os 3 ofícios que nós vamos falar hoje, que eles foram executados por homens do Antigo Testamento e que se cumprem agora em Jesus. Jesus, ele é o profeta perfeito, ele é o sacerdote perfeito e ele é o rei soberano sobre todas as coisas. Então nós vamos ver, se você estiver lendo as Escrituras agora aqui na nossa leitura anual, tu vai ver que tu vai passar pelo Antigo Testamento, tu vai encontrar ali vários profetas, tu vai encontrar vários reis ali e vários sacerdotes também. Todos eles exerciam esses ofícios ali. Eles tinham algo em comum, era menos comum nos profetas, mas o que eles tinham em comum é que eles eram ungidos para executar esse trabalho, né? O profeta não era muito comum isso, mas a gente vê, por exemplo, Elias ungindo Eliseu. Então, essa unção também apontava para o ungido que viria, né? Cristo significa ungido. Então, a gente vai ver que ao longo do Antigo Testamento, tu vai encontrar vários homens ocupando essa posição, né, de profeta. E qual que era a função de um profeta? O que o profeta fazia no Antigo Testamento? Ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia o que Deus tinha para falar com o povo e transmitia aquilo para o povo. O sacerdote, por sua vez, ele fazia o caminho contrário. Se o profeta ouvia a voz de Deus e transmitia para o povo, o sacerdote, ele ouvia e recebia os pedidos do povo e levava até Deus. Ele ia até o altar e ali ele sacrificava um animal. E nós temos o terceiro ofício, que é o rei. O rei ele era chamado para governar o povo debaixo da autoridade divina. Todos esses ofícios, como eu falei, eles eram exercidos por homens diferentes, homens imperfeitos e homens temporários. Eles ocupavam aquela posição por um determinado tempo, depois eles morriam e vinha um outro sacerdote, Deus levantava um outro profeta, o rei morria e o filho dele assumia, ou alguém passava a perna nele e tomava o poder. Então, eles eram homens imperfeitos, eram homens
diferentes, vários homens ocuparam essas posições, e com o tempo eles foram passando, né? Todos eles, como eu falei, apontavam aí para um único profeta, rei, sacerdote perfeito, que era Cristo. Todos eles eram como uma sombra, né? O pastor Michael até usou hoje de manhã para exemplificar isso, né? Ele estava... você saiu de viagem, chegou em casa depois de um tempo com saudade do teu esposo, da tua esposa, e vocês se encontram ali fora na rua e o sol bateu na tua esposa e a sombra dela estava no chão ali. Tu chega em casa e tu abraça a sombra dela. Então, não faz sentido, né? Então, não faz sentido mais nós nos apegarmos a Moisés, não faz sentido mais nós nos apegarmos a Davi, não faz sentido você dobrar o teu joelho diante de alguém que apontava para aquele que é perfeito, para Cristo, né? Então, eu quero ver com vocês hoje aqui como Jesus desempenhou esses 3 ofícios de forma perfeita e o que cada um deles impacta na nossa vida. O que cada um desses ofícios de Jesus, em Jesus, ele impacta a minha vida e a tua vida. Em primeiro lugar, nós temos Jesus como sendo o profeta perfeito. Jesus revela Deus aos homens. Ele é, de forma perfeita, né, esse verbo que se fez carne, e ele mesmo vai dizer que se vocês querem ver o Pai, olhem para mim. Se nós queremos ver Deus, nós olhamos para Jesus. E é importante que a gente saiba qual era o papel de um profeta no Antigo Testamento e qual deveria ser, né? Lembrando que nós cremos que os dons do Espírito, eles não acabaram, eles continuam sendo distribuídos para a igreja e nós devemos buscar isso. Mas o que um profeta fazia no Antigo Testamento e o que um profeta... Hoje, né, a gente vive num tsunami de profetas, né? Um detalhe é que esses profetas do Antigo Testamento, eles não apareciam assim do nada e mudavam o nome. A partir de hoje eu sou o profeta Jonas, né? Eu sou o profeta Ezequiel. Não, era Deus que chamava os caras. Hoje não. Hoje, daqui a pouco eu tive uma revelação aqui, eu entrego para Kelly. É isso que te digo, Kelly. Eu vejo uma porta aberta na tua frente, Kelly, eu vi a porta aberta. Tu é profeta? Pronto, já mudo meu status lá no Instagram, agora eu sou profeta também. Eis que te digo, Gerson, teu CPF é tal. Né? Então, qual era o papel de um profeta do Antigo Testamento e qual deveria ser um papel de alguém usado profeticamente hoje, né? Embora eu creia muito que toda vez que um homem abre a sua Bíblia e prega o que está escrito aqui, eu, de certa forma, nessa noite estou sendo um profeta para vocês, porque eu estou ensinando as Escrituras. O que Deus tinha para falar com o seu povo, de fato, ele deixou aqui nas Escrituras. Mas eu acredito que Deus, de vez em quando, usa, assim, outras pessoas para trazer uma palavra pontual, uma palavra profética para uma determinada pessoa, enfim. Eu creio nisso. Então, em primeiro lugar, o profeta, ele era chamado, o papel dele era anunciar o que Deus disse. O profeta, ele não falava das suas próprias palavras, das suas próprias opiniões, ele não chegava ali e jogava para fora o que estava na cabeça dele. Ele transmitia de forma fiel aquilo que Deus estava falando para aquela pessoa, para aquele povo. Ele deveria fazer isso, né? Deus, aliás, condena e condenava de forma severa todos aqueles que falavam coisas que ele não mandou falar. Deuteronômio 18:20 diz assim, porém o profeta que presumir soberbamente falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, esse profeta morrerá. Já pensou se a moda pega, né? Todo profeta que falar alguma coisa em nome do Senhor que ele não mandou falar, morre. Ia ser uma loucura, né? Ia ser muito legal. Um monte os Miguel aí, os amigos dos guri ali. Profeta Miguel lá, né? Aqui, ó. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós
profetizam e vos enche de vãs esperança. Olha só, parece, ainda bem que acontecia isso aqui só lá, né? Só lá no Antigo Testamento. Os profetas que enchem vocês de vãs esperança. O que é vã esperança? É quando alguém profetiza alguma coisa para ti que tu vai ganhar aqui nessa terra. Isso aqui é coisa vã. Vãs esperança. Não deem ouvidos a esses caras. Falam visões do seu próprio coração e que não vêm da boca do Senhor. Jesus vai nos chamar a atenção também, vai nos alertar ali em Mateus 5, verso 15, no Sermão do Monte, cuidado com os falsos profetas. Eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Pedro vai mostrar na sua segunda carta, né? Capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, tinha falso profeta lá no Antigo Testamento, tinha falso profeta antes da igreja nascer lá, Jesus estava formando os seus discípulos e tem falso profeta depois da igreja já nasceu, a igreja está se desenvolvendo, então continuam eles no nosso meio. E Deus diz que se alguém falar algo que ele não disse para falar, essa pessoa deveria ser morta, né? Ele trata isso com muita severidade. Os falsos profetas não apenas, não é aquele apenas que ele errou a previsão, né? Aquele que diz, Deus vai voltar no ano 2000, Jesus vai voltar no ano 2000, ou ele previu que, sei lá, daqui 30 dias tu ia ganhar alguma coisa e não deu certo. Opa, deu errado. Não é só isso. É também, tá? Não é que ele não seja. Não é só alguém que erra uma previsão, mas é alguém que coloca as suas próprias ideias, as suas próprias emoções, com interesses próprios e diz que foi Deus que falou. Nós temos que estar atento a isso. Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, o primeiro papel de um profeta é anunciar aquilo que Deus mandou falar. E isso é uma linha bem fina, assim, porque tem muita gente que fala que com uma certa autoridade, né? Se impõe diante de uma plateia com uma certa autoridade que, se você não conhecer as Escrituras, provavelmente tu vai ser enganado. Aí está um grande problema do nosso tempo aqui, que nós temos bastante pessoas frequentando igrejas, bastante pessoas dentro de igrejas, mas pouquíssimas pessoas que se interessam em conhecer as Escrituras, se interessam em aprender a palavra de Deus, a revelação de Deus. Por isso que qualquer pessoa, qualquer cara que profetizar, entre aspas, para ti, tu vai acreditar no que ele diz. Afinal de contas, quem não quer chegar num ambiente como esse aqui e que o pregador olhe para você e diga que enxergou uma janela do céu aberta, despejando bênção, uma casa nova, um casamento, não sei o quê. Quem não gostaria? Todo mundo está meio no aperto, né? Quem não gostaria de chegar num lugar e o profeta falasse que, cara, Deus vai mudar a tua vida em um mês, né? Esses dias atrás eu vi um pastor amigo meu, aos meus amigos, a campanha que ele faz é o aceleramento divino. Aquilo que era para se cumprir em um ano, vai se cumprir em um mês. Aquilo que era para se cumprir em um mês, vai se cumprir em uma semana. Aquilo que era para se cumprir em uma semana, vai se cumprir em um dia. Imagina! Quem não quer chegar lá? Eu tinha um negócio que faz tempo que está enrolado aqui, mas o cara falou que vai se cumprir em um dia, em uma semana. A gente tinha que participar dessas campanhas e depois ir cobrar o cara se não deu certo. Né? Mas tinha que... Vamos lá, vamos participar todo mundo. Eu tenho uma bronca aqui que faz 5 anos que não se resolve. Tem que resolver. O prazo máximo que ele deu foi 1 ano. Se não resolver, nós vamos de novo lá. Meu, não deu certo aí a tua previsão. Agora, não sei. Em segundo lugar, o papel do profeta era denunciar o pecado. O profeta, ele confrontava o pecado do povo, confrontava o pecado dos líderes de uma nação.
Isaías 58:1, clame em alta voz, não se detenha, levante a voz como uma trombeta e anuncie ao povo a sua transgressão. Olha, eu diria que dá para contar na palma, nos dedos de uma mão, os profetas que nós temos atualmente que confrontam o pecado, que se levantam assim, na frente de uma plateia, confrontando o pecado, chamando ao arrependimento. A maioria esmagadora dos profetas do nosso tempo, eles são distribuidores de bênçãos, de milagres, de coisas boas, né? Eles não confrontam, não há confronto, porque se você fizer isso, muito provavelmente os seus seguidores vão deixar de te seguir. Em terceiro lugar, o profeta, então, ele não só apontava e denunciava o pecado, mas ele chamava ao arrependimento. Os profetas, eles convidavam o povo, olha, vocês estão caminhando por um caminho de morte, de destruição. Se voltem, se arrependam e voltem-se para Deus. Eles chamavam o povo ao arrependimento. Profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Rasguem o coração e não as suas roupas apenas. Lembra que o povo rasgava as suas roupas? Parem de oferecer sacrifícios. Isso eu não quero, diz o Senhor. O que eu quero é um coração realmente rasgado, um coração quebrantado diante de mim. Convertam-se ao Senhor, seu Deus. O profeta, então, ele devia chamar o povo ao arrependimento. Em quarto lugar, o profeta revela os propósitos de Deus. Ele mostrava os planos, a direção que Deus estava dando para o seu povo. É por aqui que eu quero que vocês vão. Olha, não vão por aqui. Profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esse era o papel de um profeta e deveria ser o papel dos nossos profetas atuais. Falar aquilo que Deus mandou falar. Eu não acho que eu tenha o dom da profecia. Beleza, tu não acha, mas eu tenho as escrituras aqui. Eu posso dizer para vocês o que Deus está falando conosco. Eu tenho a palavra de Deus aqui. Tu tem a palavra de Deus aí. Talvez tu não tenha o dom profético de ter uma visão, ter um sonho, e esse sonho revele algum propósito de Deus. Talvez não, eu não tenho isso. Mas nós temos as escrituras, nós temos a palavra de Deus. Nós podemos aprender aqui, nós podemos ouvir a voz de Deus aqui e podemos proclamar a palavra de Deus. Nós podemos, por meio da palavra, confrontar o pecado. Tu está vendo o teu irmão pecando, ou tu mesmo, por meio da palavra, ser confrontado pelas escrituras, ser confrontado no teu pecado. Todos esses profetas do Antigo Testamento, meus irmãos, apesar de serem homens poderosamente usados nas mãos de Deus, eles tinham um problema. Todos eles eram limitados, todos eles eram falhos, todos eles tinham pecados, todos eles também precisavam se arrepender e precisavam se voltar para o Senhor. Nós vemos Moisés falhando, Moisés desobedecendo a voz de Deus. Nós vemos o profeta Elias, o grande profeta Elias, que desanima. Eu quero morrer, eu não quero mais viver, não quero mais essa vida. Nós vemos Jonas, o profeta fujão. Nós vemos Jeremias, o profeta chorão. Todos esses homens eram apenas sombras daquele que viria, do verdadeiro profeta, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, diz assim, verso 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A carta aos Hebreus, ela foi escrita porque muitos cristãos daquela época, eles estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo e voltar às antigas práticas do judaísmo, e voltar a sacrificar, e voltar a circuncidar. E o escritor aqui, ele escreve essa carta justamente para mostrar que Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que os sacerdotes, Cristo é maior que qualquer sacrifício do Antigo Testamento. Ele escreve isso para mostrar para aquele povo: não há necessidade mais de vocês voltarem às velhas práticas, porque agora tudo está em Cristo. Nós ouvimos isso hoje pela manhã e eu repito aqui: tudo o que eu e você precisamos, nós encontramos em Jesus.
Tudo que eu e você precisamos, nós encontramos em Jesus. Tudo se cumpre de forma definitiva em Jesus. No passado, Deus falou por meio de sonhos, por meio de visões, pelas leis, mensagens proféticas. Tudo aquilo era verdadeiro, tudo aquilo era real. Mas hoje Ele fala por meio do Filho. Todos aqueles profetas apontavam para algo maior e eterno e definitivo, que era Cristo. Nestes últimos dias, Ele lhes falou por meio do Filho. Com a vinda de Jesus começou agora uma nova etapa na história da redenção. Tudo o que Deus queria revelar plenamente sobre si, Ele revela agora em Jesus. Tudo o que Deus queria revelar para o seu povo, nós encontramos agora em Cristo. Jesus não é apenas um mensageiro que trouxe uma cartinha lá do céu. Ele não é apenas alguém que ouviu a voz de Deus como um profeta do Antigo Testamento e falou isso para o povo. Não, Ele é o próprio Deus que vem falar conosco. Ele é o próprio Deus que vem até nós. Ele é o verbo que se fez carne. Nós falamos isso no sermão passado, né? O próprio Deus veio até nós. Cristo é a revelação final de Deus. Quem deseja conhecer Deus, então precisa olhar para Cristo. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Deseja conhecer a obra poderosa de Deus, o amor de Deus? Olhe para Jesus. Os ensinos de Jesus revelam o coração do Pai. As ações, as obras de Jesus revelam a compaixão que Ele teve com o seu povo. A cruz de Jesus revela a justiça, o amor de Deus por um povo. Quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Nós vivemos hoje, nessa época cheia de opiniões, cheia de vozes. A pessoa grava um vídeo dando a sua opinião, daqui a pouco vem outro vídeo dando a opinião sobre a opinião daquele que deu a opinião, e daí outro grava outro vídeo dando uma opinião na opinião do que deu a opinião, e todo mundo dá a sua opinião, todo mundo tem a sua pitadinha, o seu comentário. Nós vivemos numa época cheio de profetas, né? Cheio de vozes, cheio de ensinos, profetas modernos aqui, mas Deus está dizendo: ouçam Jesus, ouçam o Filho. Nesses últimos dias eu falo com vocês por meio do Filho. Tem muitas vozes hoje que falam ao nosso coração. Deus está dizendo: ouçam o Filho. Ouçam o que Cristo tem para falar. No meio de tantas vozes, nós devemos ouvir a voz de Jesus. Cristo é então esse profeta perfeito que confronta o pecado, que nos chama ao arrependimento. Cristo não vem massagear o nosso ego para nos deixar confortáveis. Ele fala de forma direta, Ele nos chama ao arrependimento. Quando a Bíblia é aberta, Cristo fala ao seu povo. Sendo assim, nessa noite, meus irmãos, Jesus está falando com você. Se você for confrontado nessa noite a largar os seus pecados, a mudar de vida, a se arrepender, faça isso. Cristo está te chamando para isso. Se Cristo é esse profeta perfeito que fala conosco, o próprio Deus falando conosco, então nós precisamos ouvir o que Ele tem a dizer. Cristo tem autoridade final sobre a nossa vida. Ouça o que Ele tem a dizer. Em segundo lugar, você precisa rejeitar os falsos ensinos. Nem toda voz espiritual, meus irmãos, que pareça espiritual, vem de Deus. Às vezes pode ser coisa da minha cabeça, e nós temos o costume de dizer isso, né? Quando temos alguma impressão, alguma revelação, alguma coisa assim. Olha, eu tenho a impressão de que Deus está falando tal coisa para alguém aqui nessa noite. Pode ser coisa da minha cabeça, ou pode ser que Deus esteja falando mesmo. Nós não saímos por aí jogando assim, ó. Deus falou isso. Não. Irmãos, eu sonhei, Bruno, eu sonhei contigo assim, assado. Pode ter sido só um pratão de massa que eu comi antes de dormir. Mas pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa contigo. Ora em favor disso. Som do teu coração, pensa nisso. Nós costumamos tratar sonho como sonho. Sonhei com o irmão estava traindo a esposa. Pode ser que seja só um sonho, pode ser que tu comeu um X antes de dormir e viajou. Ou não, pode ser que Deus realmente esteja querendo falar com aquele irmão. Talvez ele nem tenha traído a esposa de fato, mas
Deus está chamando a atenção, fica esperto, talvez você esteja dando brecha para alguma coisa. Então nós tratamos essa questão das profecias com muito cuidado. Em terceiro lugar, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não basta você admirar Jesus. Nós precisamos nos submeter à sua verdade, submeter à sua palavra. Cristo é esse profeta perfeito. Mas Cristo exerce também um outro ofício, de forma plena e perfeita e definitiva agora. Jesus é também o sacerdote perfeito, que reconcilia o seu povo, reconcilia os homens pecadores com o Deus Santo. Como eu falei no início, qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote ouvia o que o povo tinha, as petições do povo. O sacerdote pegava as ofertas do povo e levava diante de Deus. Ele apresentava sacrifícios diante de Deus. Em primeiro lugar, então, o sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Ele ia até o altar e oferecia os sacrifícios em favor do povo para a expiação dos pecados daquele povo. Levítico capítulo 4, verso 20 diz assim, ó: assim o sacerdote fará expiação por ele. Olha só, o sacerdote fará expiação por ele. Olha a diferença do sacerdote do Antigo Testamento para Jesus. O sacerdote, ele ia oferecer um sacrifício para o povo, mas ele tinha que fazer um para ele também, porque ele também tinha pecado. Jesus não precisou fazer isso. E o pecado dele será perdoado. Todos esses sacrifícios, eles mostravam a gravidade do pecado e eles apontavam para Cristo. Em segundo lugar, o sacerdote, ele intercedia pelo povo diante de Deus. Ele ele representava o povo diante de Deus. Êxodo 28, 29. Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. O sacerdote carregava uma plaquinha aqui no peito, com 12 pedrinhas, com os nomes das 12 tribos de Israel. Quando ele entrava na presença de Deus, essas pedrinhas, esses nomes, ele levava para representar as 12 tribos, representar o povo de Israel na presença de Deus. Ele atuava como um mediador entre o povo e Deus. De novo aqui, havia um problema. Todos esses sacerdotes, meus irmãos, eles eram pecadores. Como nós vimos, eles precisavam oferecer sacrifícios por eles mesmos. Eles não iam só oferecer um cordeiro, um animal, sacrificar um animal pelos pecados de um povo. Eles precisavam fazer isso para eles também. O sacrifício que eles faziam não era definitivo, eles precisavam constantemente repetir o sacrifício. Por quê? Porque o povo continuava pecando. Então continuavam sacrificando. O sangue de animais não podia remover pecado definitivamente. De novo, tudo aquilo apontava para um sumo sacerdote perfeito que viria. E Jesus é esse sumo sacerdote, que não apenas pega um cordeiro e vai até um altar e mata aquele bicho e oferece. Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta também. Ele é o cordeiro perfeito e definitivo. Então, todos esses rituais, tudo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, estava apontando para Jesus, estava apontando para Cristo. Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Agora, por meio de Cristo, eu e você temos acesso ao trono de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, você pode chegar hoje diante de Deus. Hebreus mostra que Cristo entrou lá no Santo do Santo Celestial. Ele oferece o próprio sangue, ele derrama o seu próprio sangue agora, para uma redenção eterna. Jesus agora é o nosso intercessor diante do Pai. Antigamente o povo tinha um homem limitado, temporário, pecador, que ia lá diante de um altar e entrava no lugar, no Santo dos Santos, e oferecia sacrifícios. Hoje nós temos o sumo sacerdote perfeito. Hoje você tem Jesus, o nosso advogado, que está diante do trono, perfeito, santo, eterno, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam seus sacrifícios continuamente. Cristo agora oferece a si mesmo uma única e definitiva vez. Quando você peca, Jesus não precisa morrer novamente. Hoje, quando nós pecamos, Jesus não precisa ir para a cruz de novo, porque ele já fez isso uma vez por todas.
E ele apresenta agora diante do Pai a eficácia do seu sacrifício. O povo de Deus está seguro em Jesus. Nós estamos seguros em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 7, verso 23 ao 25. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, vivendo sempre para interceder por eles, pelo seu povo. Capítulo 7 de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo, como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Cristo é maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento, e por causa do sacrifício dele na cruz, e por conta do sacrifício definitivo na cruz, agora sim ele pode interceder por nós diante do Pai. Nós temos um advogado, conforme diz João na sua primeira epístola, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Isso significa, meus irmãos, que nós não estamos mais sozinhos. Nós não estamos mais sozinhos. Cristo não apenas ofereceu um sacrifício, ele entregou a si mesmo como sacrifício perfeito. O nosso sacerdote agora, ele conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades, porque ele esteve aqui. Eu falei no sermão passado, Jesus sabe o que é sofrer, ele passou por tudo que eu e você passamos. Jesus sentiu fome, sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, ele sabe, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Essa é a diferença do sacerdote Jesus dos sacerdotes do Antigo Testamento. Talvez um sacerdote do Antigo Testamento até tinha noção do sofrimento do povo, do que era ser abandonado, do que era passar fome. Talvez eles tivessem esse tipo de experiência e sentimento pelos seus, mas eles tinham pecados, o que Cristo não tem. Cristo passou por todas as tentações que eu e você passamos, sem pecado, diz a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. A humanidade de Cristo não é aparente, ele participou plenamente da nossa condição, exceto no que se refere ao pecado. Ele se manteve santo durante toda a sua caminhada aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Arão, o sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ali ele apresentava um sangue de um animal, um sangue alheio. Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos, e com o seu sangue ele nos redimiu para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os antigos sacerdotes eram falhos. Em Cristo nós temos agora o sacerdócio perfeito. Sendo assim, meus irmãos, o que nós devemos ter em mente? Se Jesus é o nosso intercessor agora, Jesus é o nosso advogado agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote diante do Pai, que nos representa diante do trono de Deus, então você não precisa mais viver em culpa. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa do pecado, o peso, as mentiras do diabo não tem mais poder na tua vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, agora você tem livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Você pode chegar diante do trono de Deus. Isso é poderoso demais. Não há mais empecilho. Cristo abriu esse caminho para que você tenha acesso ao Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus continua intercedendo por nós. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos, Cristo permanece como nosso advogado diante do trono de Deus. Em terceiro lugar, nós temos agora Jesus como o Rei. Profeta, sacerdote e Rei. Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas. Ele governa todas as coisas eternamente. O que um rei deveria fazer, meus irmãos? O rei deveria, em primeiro lugar, governar com justiça. O rei deveria liderar o povo com retidão, julgar com imparcialidade. Tipo o que a gente tem hoje no Brasil, né? Defender aquilo que é certo, combater aquilo que é errado.
O governo do rei não devia ser marcado por corrupção. O governo do rei não deveria ser marcado por favoritismo, por abuso de poder, mas por justiça, por uma justiça divina. Esse deveria ser o governo de um rei. O rei era chamado para proteger o inocente. O rei era chamado para punir o mal, estabelecer ordem segundo a vontade de Deus. Não é isso que nós vivemos hoje, né? Infelizmente, não é o que nós vivemos hoje. Com licença, meus irmãos, só um pouquinho. Senta lá, por favor. Corta aí na gravação. Não é isso, infelizmente, que nós vemos hoje. Nós vemos um governo corrupto, nós vemos um governo que favorece o mal, que ajuda o mal e que pune quem quer fazer o bem. Nós vimos essa semana mesmo famílias que queriam educar os seus filhos em casa sendo punidos, sendo condenados a 50 dias de prisão, outro sendo multado com 1 milhão se não obedecesse o rei, né? Afinal de contas, quem tu pensa que é para querer educar o teu filho? É o governo que sabe. É o que é bom para o teu filho. Nós vemos hoje instalado no nosso Brasil a corrupção, e isso sendo normalizado muitas vezes. Nós vemos o jeitinho brasileiro, a manipulação, pessoas inocentes sofrendo, enquanto que outros culpados estão por aí caminhando livremente. Nós vemos o poder sendo usado muitas vezes para benefício próprio e não para o bem da nação. Os homens falham, meus irmãos. Tudo isso está acontecendo hoje no Brasil porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afunda num buraco que só tem lixo ali dentro. Agora o governo de Cristo é diferente. O governo de Cristo é diferente. Cristo governa de forma justa, perfeita. Ele não pode ser comprado. Você não pode chegar com um troquinho para Jesus. Você não pode chegar com o teu jeitinho, com a tua malandragem para manipular, para enganar, para fazer Jesus cumprir a tua vontade. Faz isso, Jesus. Ele não pode ser corrompido, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele julga com verdade absoluta. Isaías capítulo 11, verso 4. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Enquanto os governos corruptos que nós estamos vendo hoje aqui decepcionam cada vez mais, se sujam, se afundam em sujeiras e parece aos nossos olhos que nada acontece, Cristo permanece sendo o Rei justo e no controle de todas as coisas. Ele nunca falha. Em segundo lugar, o rei deve proteger o seu povo. Ele tinha essa responsabilidade de defender a nação dos seus inimigos, de cuidar do bem-estar do seu povo, agindo como um pastor que guarda o seu rebanho. O bom rei, ele usava da sua autoridade para servir, para proteger, não para oprimir o seu povo, não para entregar o seu povo para ser destruído. Também não é isso que a gente vê hoje no nosso país. Também não é o que nós estamos vivendo hoje. As nossas forças de segurança, elas não são capazes de nos proteger. E o governo também diz que tu não pode se proteger, que tu não pode ter com que proteger a tua família. Afinal de contas, nós temos forças de segurança, nós temos a brigada militar aqui. Qualquer problema que tu tiver, liga para o 190. Se alguém invadir a sua casa, tu pera só um pouquinho, não invade ainda a minha casa, vou ligar para o 190. Ó, tem um cara tentando invadir a minha casa aqui com uma faca na mão, com um revólver na mão. Vocês podem vir me ajudar aqui? Peraí que eu tô ligando pra polícia. Vai chegar a tempo, meus irmãos? A polícia vai chegar a tempo? Se alguém invadir tua casa hoje? Não. Não tem como eles fazerem isso. Mas o governo diz que tu não precisa ter a tua arma em casa para proteger a tua família. Tu não precisa ter meios, pelo menos, para defender a tua família. Defender os teus filhos, a tua esposa. Tu não pode ter, aliás.
Com isso, o nosso rei está entregando o seu povo para ser destruído. Não é esse o reino de Cristo. Não é isso que nós vemos no reino de Cristo. Ao invés de servir o povo, eles servem os próprios interesses. Nós vivemos hoje dias de medo, de insegurança. A gente não sabe que horas alguém vai entrar na nossa casa, não sabemos se vamos sair fazer um passeio com a nossa família, se vamos voltar inteiro. Não sabemos isso. Nós vivemos em dias assim. Porque um rei sem a autoridade de Cristo, ele oprime o seu povo. Agora em Cristo, meus irmãos, nós temos esse rei pastor, esse rei que guarda o seu rebanho, esse rei que não apenas está ali parado em frente ao seu rebanho para proteger o seu rebanho, que ele fala em João, eu sou a porta das ovelhas, né? Está na frente ali para proteger o rebanho. Para o lobo passar para o aprisco das ovelhas, ele precisava passar por essa porta, e Jesus diz, eu sou a porta. Mas esse é o rei pastor que ele se sacrificou pelo seu povo, ele morreu pelo seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, disse Jesus. Os reis da terra precisam de exércitos para manter o seu poder, precisam pagar pessoas, precisam comprar pessoas para se manter no poder. O nosso rei venceu entregando a própria vida. O nosso rei venceu entregando-se na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, o papel de um rei é estabelecer a paz. O rei deveria promover estabilidade, segurança, paz entre o povo, refletindo a ordem e a bênção de Deus sobre uma nação. A ausência de um governo justo, a ausência de um governo que age com justiça, causa caos numa nação, causa divisão, sofrimento a uma nação. E é exatamente isso que nós vemos hoje. É exatamente isso que nós vemos hoje. O homem querendo governar sem Deus. E isso, meus irmãos, parte em todas as esferas da nossa vida. Se você, meu irmão, homem, quiser governar a tua casa sem Deus, o que vai produzir ali dentro é caos. O que vai produzir ali dentro é injustiça, é conflito, é ansiedade, é medo, é violência. Se você quiser governar dentro da tua casa sem Cristo na tua vida, o que tu vai produzir ali é caos. Se um governo municipal, estadual, nacional, federal quiser governar sem Cristo, sem Deus, o que ele vai causar nessa nação é caos e destruição. Nós vivemos essa época de conflitos, de insegurança, de desordem, de ansiedades, de pessoas correndo atrás de dinheiro para que talvez isso traga um pouco mais de tranquilidade. Quando eu tiver com as minhas contas em dias, quando eu tiver com a minha poupança lá gordinha, quando eu tiver em tal posição, quando eu conseguir conquistar isso, quando eu satisfazer esse desejo que eu tenho no meu coração, quando eu encontrar o amor da minha vida, então eu terei paz, então eu estarei tranquilo, então eu poderei viver de forma tranquila. Só que tudo isso, meus irmãos, são aquelas vãs esperanças que eu li no começo. Nada disso, de fato, pode trazer a verdadeira paz, porque somente Cristo traz a paz que excede todo o entendimento. Você deitar na sua cama toda noite, às vezes com um boleto gigante para pagar no outro dia, às vezes com uma enfermidade que tu não sabe no que vai dar, às vezes com um familiar teu com algum tipo de problema sério, uma enfermidade, e você deitar, fechar os teus olhos, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Só o Senhor, só o Senhor. Eu não consigo repousar em segurança nos braços de um líder nessa terra, nos braços de um médico, nos braços de um homem poderoso dessa terra. Eu consigo fazer isso nos braços do Senhor. É Ele que me faz repousar em segurança. É Ele que me faz repousar tranquilo.
faz o medo, faz a ansiedade desaparecer, porque eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso, eu estou nas mãos desse rei que governa com justiça e que nada foge do seu controle. A verdadeira paz, meus irmãos, não é a ausência de problema na tua vida, não é a ausência de conflitos na tua vida. A verdadeira paz é quando você é reconciliado com Deus. É quando eu e você estamos agora na família de Deus. Você vai passar pelas tribulações, tu vai passar por momentos difíceis na tua vida, por perdas e por conquistas. Em todas elas você não será abalado. Por quê? Porque nós estamos seguros em Cristo. Nesse que tem um nome que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O reino de Cristo é um reino de paz. Paz com Deus, paz com os homens. Um dia, meus irmãos, um dia nós viveremos essa paz plenamente. Um dia nada mais que nós experimentamos aqui nessa terra vai nos entristecer. Essa semana a gente recebeu a notícia de um casal, irmãos nossos, né, que de novo eles perderam o bebê, era uma menina, acho, né? Guri? Perderam o bebê, já teve várias gestações que essa irmã perdeu e tal, e isso é terrível, meus irmãos, nós experimentarmos esse tipo de coisa. A morte de um ente querido, a morte de uma pessoa que nós amamos, uma doença, né? Nós vimos, estamos acompanhando aí vizinhos nossos que estão doentes, seu corpo arrebentado por conta das medicações, não sabendo o que vai ser do amanhã, não sabendo se vai ter mais um dia. Nós vimos agora, dias atrás, um outro irmão nosso também que morreu por conta de um câncer, rapidamente, 2, 3 meses, ele descobriu e foi ficando ruim. Então, para nós que ficamos aqui, isso é uma dor que nós não temos como calcular. Como assim, né? O cara estava aqui ontem conversando com a gente, daqui a pouco ele descobriu que passou mal. Esse mundo depois do pecado é terrível de viver, mas nós temos essa viva esperança, não a vã esperança que nós lemos antes, essa viva esperança, meus irmãos, que logo logo Cristo virá, logo logo Cristo vai estabelecer a paz, logo esses governantes que hoje oprimem a nação, logo logo essas doenças que hoje nós vemos, sejam elas produzidas por alguém, de forma intencional ou não, todas elas serão exterminadas definitivamente. Nós estaremos com Cristo eternamente num lugar onde não teremos mais que conviver com a perda de um bebê, não teremos mais que conviver com a perda de um familiar querido, de um amigo querido, não teremos mais que conviver com a injustiça sendo praticada de forma discriminada. Nós habitaremos eternamente com o Senhor. Em quarto lugar, meus irmãos, o papel de um rei era conduzir a nação segundo a vontade de Deus. O rei deveria governar segundo o propósito e os desejos de Deus, obedecendo a lei de Deus, o que a Bíblia diz, conduzir o seu povo em fidelidade a Deus. Isso deveria ser o papel de qualquer governante, isso deveria ser o papel de qualquer líder, de um pastor, isso deveria ser o papel de um marido, deve ser, de novo, tu tem que conduzir a tua casa debaixo da lei de Deus, daquilo que Deus está mandando que você faça. Tu tem o cargo de uma responsabilidade no emprego, conduza aquilo ali debaixo da palavra de Deus. Tu tem a responsabilidade de governar alguma coisa, governe isso, porque também a gente pode cair no erro de começar a falar em rei, governante, presidente, governador, tu aponta, é o Lula, é o Leite, é não sei quem, é o fulano, é o Alexandre, Não, e tu, cara? Como é que tu tem governado a tua vida? Como é que tu tem governado os teus próprios desejos, a tua casa? Tu tem conduzido a tua família, a tua esposa, os teus filhos nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus?
Repito, toda vez que nós quisermos governar alguma coisa, conduzir alguma coisa fora da palavra, fora da vontade de Deus, o que nós vamos produzir é caos. O que nós vamos produzir é destruição. O rei era chamado então para ser esse exemplo espiritual e levar a nação a permanecer fiel à aliança do Senhor. Mas, como a gente vê nas Escrituras, os reis de Israel, né? Foi uma tragédia que só, né? Muitos deles abandonaram o Senhor, vários deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque quando o homem rejeita Deus, a sociedade entra em decadência. Quando o homem rejeita Deus, nós vemos o pecado sendo celebrado, nós vemos a verdade sendo relativizada, nós vemos famílias sendo destruídas, nós vemos a palavra de Deus sendo desprezada. O problema do mundo, então, meus irmãos, não é político. Não é a política. Não é o PT. O problema do Brasil. O problema é um problema teológico. O problema é que nós não conhecemos Deus. O problema é que o Lula não conhece Deus. O problema é que os nossos juízes da Suprema Corte não conhecem Deus. Por isso que eles agem dessa forma. Nosso problema é espiritual. Nós precisamos que Deus olhe para a nossa nação. E que Ele tenha misericórdia de nós. Cristo governa em perfeita submissão ao Pai. Tudo o que Jesus faz é santo, perfeito, verdadeiro. Só há verdade naquilo que Ele faz. O seu reino não é conduzido por ideologias humanas, mas pela verdade eterna de Deus. João 18:37. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para quê? A fim de dar testemunho da verdade. Jesus veio dar testemunho da verdade. Somente então quando Cristo reina sobre o meu coração, sobre o coração de cada um de vocês, sobre o coração de um governante, a nação então prospera. Existe ali, acontece ali uma verdadeira transformação. Cristo é um rei soberano. Quando nós olhamos então para os reis do Antigo Testamento, nós vemos que todos eles falhavam, né? Nós temos Saul, o primeiro rei, rebelde. Quando chegou ao poder, quando alcançou o poder, ele se rebela contra Deus, ele se orgulha. Nós temos Davi nadando de braçada no pecado, né? O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu gravemente no pecado. Nós temos Salomão, seu filho, se desviando também, porque Israel aguardava um rei perfeito. Nenhum daqueles reis podia governar de forma justa a nação. Eles estavam apontando para aquele que viria, o filho de Davi, aquele que diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Aquele que Apocalipse diz que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que o seu reino não terá fim. Aquele que o seu reino não pode ser abalado. O rei dos reis e senhor dos senhores não pode ser vencido, não pode ser comprado. Jesus reina soberanamente. Hoje Cristo continua reinando, meus irmãos. Hoje Cristo continua reinando sobre a história. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nada do que está acontecendo hoje está fora do controle de Jesus. Nada do que está acontecendo hoje no Brasil, nada do que está acontecendo hoje na tua vida está fora do controle de Jesus. Nada do que está acontecendo hoje no planeta Terra inteiro, no universo inteiro, no Brasil inteiro, aí dentro do teu coração está fora do controle de Cristo. Ele governa sobre toda a história. Ele governa sobre toda a história. Em segundo lugar, Jesus ainda reina. Jesus continua reinando sobre as nações. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Todos os governantes da terra, todos os presidentes, todos os ditadores, todos os homens, todos os líderes mundiais, hoje eles estão debaixo da autoridade de Deus. Vou repetir o que o pastor Mike falou hoje de manhã e que os reformadores diziam: até o diabo é o diabo de Deus. O diabo não age sem que Deus permita. Ele vai com a coleirinha: até aqui eu te deixo tu ir. Daqui passar daí não dá, volta para cá. O diabo só age porque ele é
submisso, ele está debaixo da autoridade de Deus. Nada do que está acontecendo. Ah, mas como assim? Eu não entendo. Quer dizer que toda essa injustiça, quer dizer que quando um ditador vai lá e mata um monte de gente, tudo isso Deus está no controle, Deus está sabendo. Sim, Deus está sabendo. E eu não tenho como responder para vocês de forma satisfatória. Quer dizer que o bebezinho da irmã que elas queriam tanto, que eles sonham tanto, que ela perdeu, quer dizer que a morte dele, Deus está no controle e estava ali também naquela situação? Sim, Deus estava ali também. E eu não tenho como dizer para você, dar uma resposta para vocês, ou para a mãe, ou para quem está passando aquela situação, que a pessoa diz, ah, não, agora eu entendi, não, beleza, agora eu estou bem, agora eu estou na paz, vou seguir minha vida. Nós não temos respostas para tudo. O que nós sabemos é que Ele está no comando de todas as coisas. E que no fim, tudo resultará em glória para Ele. Em terceiro lugar, Jesus governa, Jesus reina sobre a igreja. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é quem dá direção para a igreja. Jesus é quem sustenta a igreja. Jesus é quem mantém a igreja. Jesus é quem abriu uma igreja. Ele é o dono da igreja. Nós somos apenas auxiliares dele. Em quarto lugar, Cristo reina sobre Satanás. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus governa, Jesus reina sobre Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, Jesus reina e governa sobre a morte. Apocalipse 1,18. Tenho as chaves da morte e do inferno. Não existe, Abraham Kuyper diz o seguinte, não existe um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre a qual Cristo não declare, é meu. Não existe nada na existência humana da qual Cristo não possa dizer, isso é meu. Tudo pertence a Ele. Ele reina sobre todas as coisas. O reino de Cristo é diferente porque Ele reina com verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus reina com humildade. Nós temos um Senhor, um Rei que veio num jumentinho, que nasceu numa manjedoura, que veio para servir, não para ser servido. Jesus reina com justiça. Ele julga as causas dos pobres com justiça. Ele reina com santidade. É um reino santo, é um reino puro do Senhor. O seu trono passou pela cruz. A coroa de Cristo que Ele tem hoje, ela veio depois dos espinhos, da coroa de espinhos. Bendito é o nome de Jesus. Eu queria encerrar, meus irmãos, com 3 aplicações finais aqui do que nós aprendemos. Então nós aprendemos que Jesus é o profeta perfeito. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham visões, eles recebiam a mensagem de Deus, eles recebiam a palavra de Deus e eles transmitiam ao povo, chamando o povo ao arrependimento. Uma característica dos profetas era essa, chamar o povo ao arrependimento, confrontar o pecado, apontar o pecado. Vocês estão pecando aqui, ó. Vocês precisam se arrepender. Essa era uma característica deles. Jesus é o sacerdote perfeito, que é o nosso intercessor agora. Ele ouve as nossas orações, ele recebe os nossos pedidos e apresenta diante do Pai. E ele é esse rei que governa com justiça e com verdade. Baseado nisso, meus irmãos, em primeiro lugar, se Jesus é esse profeta, o profeta perfeito, e ele é isso, ouça o que Jesus tem a dizer. Ele é a própria verdade encarnada. Você deve ouvir o que Jesus tem a dizer. Quanto tempo faz que tu não abre a tua Bíblia e ouve o que Jesus tem a dizer para ti? Nós temos esse período que nós vivemos, nós temos visto muita gente muito cristão que não gosta de ler, né? Eu já falei isso aqui e vou repetir hoje. Cristão que não gosta de ler. O nosso Deus deixou um livro para nós. Ele quer que você leia. Quer que você goste de ler. Eu não gosto de ler, então comece a gostar. Deus deixou um livro para nós ler. Nós precisamos desenvolver esse hábito da leitura.
das Escrituras, ler as Escrituras, leia a Bíblia, leia bons livros. Você precisa desenvolver esse hábito. Ouça o que Jesus tem a dizer. Ele é a própria verdade encarnada, revelada a nós. Em segundo lugar, confie plenamente no seu advogado. Se Jesus é o que nós vimos hoje, se Jesus é esse sumo sacerdote, esse intercessor hoje, que intercede por nós diante do Pai, confie nele, descanse nele. Ele não pode falhar. Os homens falham, os homens podem nos abandonar, mas Cristo permanece fiel para sempre. Em terceiro lugar, Jesus é o Rei soberano. Renda-se a Ele, renda-se ao senhorio de Cristo. Ele é o Rei justo e santo, que permanece para sempre. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Como profeta, ele revela a Deus. Como sacerdote, ele reconcilia os pecadores. Como rei, ele governa eternamente. Tudo o que eu e você precisamos, nós encontramos em Jesus. Sem Cristo, você está perdido na ignorância. Sem Cristo, você é ignorante. Sem Cristo, você será enganado. Sem Cristo, os falsos profetas vão te engambelar facinho, facinho. Eles vão dizer que você tem uma porta na tua frente e tu vai entregar a tua alma para eles. Sem Cristo, você está culpado diante de Deus, porque nós não temos mais esse sacerdote e esse cordeiro que foi entregue para a remissão dos nossos pecados. Você continua sendo inimigo de Deus ainda, sem Jesus. Sem Jesus, você continua em rebelião contra Deus. Sem o reinado de Cristo, sem a autoridade, sem a direção de Cristo, você caminha nessa terra louca que nós vivemos, sem direção, perdido. Agora, em Cristo, nós recebemos a verdade, porque Ele fala a verdade. Em Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo, você tem o perdão dos pecados, nesse sumo sacerdote perfeito que se entregou por nós. Em Cristo, nós temos agora um reino eterno, governado por esse Rei perfeito. Louvado seja o nome de Jesus.